apaixonado cada vez mais por ti, Senhor. Senhor, tu és incomparável, seu nome é maravilhoso. Leva-nos, leva-nos além. Leva-nos, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-nos, leva-me além. Leva-nos, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja, deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar só pra te dizer, estou apaixonado cada vez mais por ti, Senhor. Tu és incomparável, o teu nome é maravilhoso. Leva-nos além. Leva-nos, leva-me além. Nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. E leva-me além. Leva-nos, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. É mais do teu poder. Nós queremos mais do teu poder. Nós damos graças a ti nesta manhã, Senhor. Damos honra e glória e majestade ao Cordeiro de Deus, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós te damos, nós queremos te dar honra, Senhor. Nós queremos exaltar a ti nesta manhã, dizendo a tua glória, a tua majestade, dizendo santo, 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 santo é o Cordeiro de Deus.
você maior não há. De me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim. Eu quero te ofertar mais ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, somente a ti, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
manifesta o teu amor, manifesta a tua graça aqui no nosso meio, Jesus. Obrigado, Jesus, por mais uma vez estar na tua casa. Obrigado, Senhor. Amém. Graças. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos estar orando nesse momento. Vou pedir uma irmã para estar orando aqui, abençoando em nome de Jesus nossa escola dominical. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, agradeço essa manhã, Senhor, a presença de cada um aqui, Pai, para que possamos, Senhor, aprender mais da Tua palavra, Senhor. Abençoa o pastor Luiz, Pai, que ele possa trazer a direção do Teu Santo Espírito. Amém. Para cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, fica aí com o microfone. Vou precisar de alguém, talvez, participar. Eu queria passar um vídeo, né, que nós já passamos semana passada, só para dar uma continuidade no nosso estudo. Tá sem som? Depois vê para mim. Carta de Paulo aos Filipenses. A igreja em Filipos foi a primeira comunidade de Jesus que Paulo iniciou na Europa Oriental, e essa história é contada no capítulo 16 de Atos. Filipos era uma colônia romana da antiga Macedônia. Estava cheia de soldados aposentados e era conhecido por seu nacionalismo patriótico. E assim, Paulo enfrentou resistência ao anunciar Jesus como o verdadeiro rei do mundo. E depois que Paulo partiu, aqueles que se tornaram seguidores de Jesus continuaram a sofrer resistência e até perseguição. Mas eles permaneceram uma comunidade Isso aqui nós estamos vibrante, fiel. Pode parar. Não precisa acender a luz, não. Aos ensinamentos. Deixa parado. Deixa no. O que é stop? O que acontece, né? Esse aqui foi o princípio, né, que nós estudamos semana passada, né, do capítulo 1, 2, como é que Paulo chegou lá em Filipenses, nós já vimos isso. Mas a primeira carta ele escreve, né? Ele deixou já lá discípulos, né? Discípulos, pessoas que estavam já trabalhando há um bom tempo, né? E isso já tinham discípulos, já tinham diáconos, já tinham bispos, já tinham líderes, pastores na igreja de Filipos. E importante que ele está dizendo aí que a mesma perseguição que Paulo teve quando começou o trabalho lá, os discípulos também estavam tendo dificuldade. Porque pregar o evangelho, né, numa colônia romana, com certeza, como ele falou ali, moravam muitas pessoas que todos eram de outra religião, né? Os romanos não aceitavam o evangelho. Então, eles estavam tendo dificuldade. Pode passar, continua. De Jesus. Paulo enviou essa carta de uma de suas muitas prisões e por uma razão muito prática. Os filipenses enviaram um dos seus membros, Epafrodito, para levar um presente financeiro a Paulo para apoiâlo na prisão. E Paulo enviou essa carta. Epafrodito, esse senhor aqui, né? Deixa eu botar, eu estou com um negocinho aqui para testar. Esse senhor aqui, ó, Epafrodito, não era ele, lógico que tem um desenho. Ele foi levar comida, levou dinheiro para Paulo lá na prisão. Isso está descrito no capítulo 4 da própria carta, que Paulo agradece as ofertas que foram dadas a ele lá na prisão. Essa prisão, amados, eu queria comentar um pouco. Por quê? Para a gente quando a gente estuda a Bíblia, é bom a gente ter conhecimento de alguns fatos para saber por que o apóstolo Paulo está escrevendo e como ele está escrevendo, quais as condições. Tudo isso importa porque nós somos igreja do Senhor e estamos dando continuidade ao trabalho que Paulo começou. Então a gente está nas mesmas dificuldades? Não, são diferentes, mas temos dificuldades também.
uma das coisas que Paulo estava numa prisão. Agora, qual foi essa prisão? Eu não sei se vocês lembram, eu falei que ele teve duas prisões. A primeira prisão, em Atos capítulo 27, 28, eu li para vocês, que ele foi levado, por quê? Ele foi condenado pelos sacerdotes judeus, que ele estava pregando uma coisa que era contrário à lei de Moisés. Aí ele foi condenado como um blasfemador e que a lei de Moisés teria que apedrejá-lo, crucificá-lo, fazer alguma coisa parecida. Como ele viu que Festo, que era um dos líderes lá dos judeus, estavam o condenando, ele levantou a carteirinha dele, deu uma carteirada, que ele era cidadão romano. Então ele falou assim, vocês não podem me julgar porque eu sou cidadão romano. Quem tem que me julgar é em Roma. Aí ele aplicou, puxou a carteirinha e deu uma carteirada e o que aconteceu? Levaram ele para Roma. Na viagem, tem até algumas histórias, né, contadas no livro de Atos, que eu já preguei, vou pregar mais algumas vezes, que ele sofreu, quase afundou o navio, e ele foi uma das pessoas que ajudou o comandante, né, do navio a não morrer ninguém. Deus falou assim, não vai morrer ninguém no navio. Ele orou com as pessoas, o navio naufragou, mas todos conseguiram se salvar numa ilha chamada Malta, onde lá também ele pregou o evangelho, sendo picado por uma serpente, uma víbora. Todo mundo pensou que ele fosse morrer, ele não morreu, né? Isso está tudo escrito no livro de Atos. Nessa caminhada ele chegou a Roma, e quando ele chegou a Roma, ele foi preso lá justamente no palácio onde morava o imperador. A guarda pretoriana é que tomou conta dele, por ele ser eu não sei bem o título que ele tinha de romano, mas ele era uma pessoa importante, que era responsável lá dentro da Judéia de prender pessoas que estavam fora da lei. E foi incumbido a ele até prender cristãos. Então ele era uma pessoa influente, tinha soldados com ele, não sei se não diz que era um centurião, mas ele também era uma pessoa que conhecia a Bíblia, ele estudou a Bíblia, mas era um defensor também da lei de Moisés, mas se converteu e acabou sendo perseguido, foi preso e levado para Roma, como eu falei para vocês aqui. Na primeira prisão dele, né, aqui tem até uma bolinha de chumbo, tinha um soldado que ficava tomando conta dele, né, um soldado que ficava ali de guarda permanente com ele, mas ele não ficava numa cadeia, ele ficava numa casa. Tá? Aqui a Bíblia diz que ele ficava numa casa. Então vamos dar continuidade, só para ver. Pode continuar. Epafrodito, para agradecer e fazer muito mais. O conceito dessa carta não desenvolve uma única ideia do começo ao fim, como muitas outras cartas de Paulo. Em vez disso, Paulo organizou uma série de ensaios ou vinhetas curtas e reflexivas. E todos eles giram em torno do centro de gravidade nessa carta, que é um poema no capítulo 2. Ele reconta artisticamente a história da encarnação de Jesus, sua vida, morte, ressurreição e exaltação. E então, em cada uma dessas vinhetas, Paulo pega as palavras-chave ou ideias daquele poema para mostrar como viver como cristão significa ver sua própria história como uma expressão vivida da história de Jesus. Então, Paulo abre a carta com uma oração de gratidão e agradece a Deus pela generosidade dos filipenses por sua fidelidade. E ele expressa sua confiança de que a obra transformadora da vida que Deus começou neles continuará em expressões maiores e mais belas de fidelidade e amor. E Paulo então se concentra em sua preocupação óbvia no momento, que é o seu status na prisão. Estar em uma prisão romana não era um piquenique, mas, paradoxalmente, acabou sendo bom para avançar as boas novas sobre Jesus. Então, todos os guardas romanos, os administradores, todos sabem que Paulo está na prisão por anunciar Jesus como o Senhor ressuscitado. E sua prisão inspirou confiança em outros cristãos para falar sobre Jesus mais abertamente. E Paulo está otimista de que será libertado da prisão, mas é possível que ele possa ser executado. E ao refletir a respeito, isso realmente não seria... Isso. Você consegue tirar isso aqui, fechar aqui, essezinho aqui embaixo, esse xizinho aqui?
tão ruim, pois, para... Pode parar. Ah, não adianta. Deixa. O que eu quero comentar com vocês hoje? Vamos abrir. Pode acender a luz. Vamos abrir, então. Pode deixar a imagem aqui. Filipenses, capítulo 1. Perdão, vou te atrapalhar um pouquinho, porque eu estou meio... Bota aqui, pode botar aqui a carta de Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Cadê o microfone, minha irmã? Pode ler também o capítulo, passar para as pessoas, para a gente estar lendo Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Estou tentando a gente melhorar um pouco mais o nosso estudo, colocando alguns recursos aqui que possam vir a somar. Amém? Olha lá. Obrigado, Alexandre. Pode ler, minha irmã Rosemar. Pode ler até aqui, se quiser. Queria que seja. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me concederam têm até contribuído para o processo do Evangelho. Pode apagar, Alexandre, pode apagar. Isso. Então, quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. O que Paulo quis dizer aí? Que até os problemas, as lutas que ele passou, têm contribuído para o progresso no Evangelho. É interessante, né, ele falar uma coisa dessa, porque ele foi um homem que passou por muitas lutas, ele sofreu muito, mas ele disse que isso contribuiu para o progresso do Evangelho. Pode passar, versículo 2. 2? Não, 13, perdão. De maneira que todas a guarda pretoriana e todos os demais saiba que eu estou preso por causa de Cristo. Outra coisa que ele traz aqui, que a guarda pretoriana, como eu falei, era a guarda do palácio, era a guarda real. E todos ali sabiam que ele foi preso por causa de Cristo. Isso é um motivo para que ele pudesse evangelizar toda a guarda pretoriana. Pergunta daí, pergunta do microfone. Quando ele foi preso lá em Filipenses, cidade lá de Filipenses, não é isso? Ele foi preso em Filipenses, não. A carta é aos Filipenses. Ah, tá. Ele foi preso na Judéia, foi julgado por Festo, por Agripas, e depois deu a carteirada e foi transferido para Roma para ser julgado em Roma. Ele foi preso lá porque ele estava constrangindo a lei de Moisés. Isso. Aí, ele sendo julgado lá, ele seria condenado à morte, porque eles iam julgar ele na lei de Moisés. Isso. Aí ele foi esperto, né? Deu a carteirada, falei, eu não vou morrer aqui, eu vou lá pedir para lá para a cidade natal minha, lá em Roma. E aí, chegando lá, só que lá ele foi condenado, porque... Não, lá ele estava aguardando julgamento. Julgamento, mas de qualquer forma ele ia ser condenado como traidor. Porque lá ele se converteu. Não, ele ia ser julgado nessa cadeia, porque ele, como diz, ele foi preso por causa de Cristo. Todo mundo sabia que ele foi preso por causa que ele pregava Jesus Cristo ressurreto, e isso, a lei de Moisés estava bloqueando, era os sacerdotes, né? Estavam condenando ele, queriam matar ele. E aí ele foi para lá para ser julgado, que ele falou assim, eu quero meu julgamento em Roma, eu sou romano. Mas aí, no caso, ele foi um perseguidor de cristão, ele perseguia cristão, não é isso? Não tem nada a ver essa perseguição de cristão. Ele se converteu depois. Não, então, mas aí, quando ele chegou lá em Roma, ele foi tido como traidor? Quando ele se converteu? Não, em Roma não aconteceu nada. Aconteceu tudo na Judéia,
onde ele pregava o evangelho, lá em Filipenses, lá em Filipos, em Colossos, onde ele pregava o evangelho. E na de Jerusalém, quando ele chegou, ele foi preso até, eu vou ler um texto para vocês, que está escrito em Romanos capítulo 15. Versículo 26 a 28, pode botar aqui, que aí a gente adianta um pouco. Amém? Olha o que diz aqui. Porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Deixa eu só parar aqui, só perguntar uma coisa a você. Qual é a igreja que é de Macedônia? Filipos. Lembra que atravessa a Macedônia e vai para Filipos, e lá ele pregou o evangelho. Essa igreja de Filipos viu que havia necessidade de pessoas em Jerusalém, vamos dizer assim, Jerusalém é onde estavam os apóstolos, onde estavam sendo, a perseguição era maior, até que muita gente fugiu de Jerusalém. Se vocês não entenderem, podem perguntar tudo, tá? Podem perguntar qualquer coisa. Então eles saíram de Jerusalém porque estavam sendo perseguidos, inclusive por causa da morte de Estevão. Até Saulo foi um dos culpados, um dos que perseguiam. Então ali era onde ficavam os sacerdotes, era o lugar mais difícil. E ele soube que estava precisando de ajuda. Então os apóstolos pediram ajuda. Então ele, como era um pastor dentro da comunidade gentílica, lá na Macedônia, o pessoal falou assim: nós queremos ajudar o pessoal de Jerusalém. Fizeram uma coleta, tá vendo, em benefício dos pobres dentre os santos. Quem que eram os santos? Eram os discípulos, não discípulos de Jesus, não. Eram todos os discípulos, como vocês são discípulos de Jesus, que eu estou ensinando para vocês, que a gente nunca devia perder esse nome, né? Discípulos de Jesus. Então estavam precisando de ajuda, que vivem em Jerusalém. Então ele foi levar uma oferta, Paulo foi levar essa oferta. Passa adiante, 27. Isto lhes pareceu bem, e de fato lhes são devedores. Por quê? Se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Então, os filipenses é uma igreja tão abençoada, por isso que Paulo tinha alegria, que nós falamos na semana passada, de mandar uma carta para lá com alegria, porque ele se alegrava daquele povo. Ele se tornou amigo deles. É uma igreja que era muita comunhão, né? Muito bom isso. Então, eles resolveram fazer essa ajuda. E como o Paulo aqui está explicando, né? Escrevendo aos romanos, hein, tá? Aqui é outra, é bom que a gente vai entender outra coisa. Então ele está escrevendo para os romanos e fala assim: pô, não, foi bom, né, que eles se tocaram, se despertaram, que eles foram abençoados por Deus. Eles têm que ser uma pessoa doadora, abençoadora, como nós também temos que ser. E foram levar esses valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. 28. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, irei à Espanha passando por aí. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? O projeto de Paulo pregar o Evangelho. Ele está falando com os romanos aqui. Era uma célula, era um grupo de pessoas. Se você for ler o capítulo 16, você vai ver que tem muita gente em Roma que Paulo enviou para lá, inclusive Priscila e Áquila estavam em Roma pregando o Evangelho, né, lá em Roma. E o que acontecia? Ele manda essa carta para eles. No final, no capítulo 16, você vai ver. E o projeto de Paulo é o seguinte: eu vou para Jerusalém levar essas ofertas, mas depois, irei à Espanha passando por Roma. Paulo queria ir a Roma também. Esse era o projeto de Paulo. Mas quando ele chegou, passa 29. E bem sei que ao visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Pode parar aqui.
Então, o que ele quis dizer? Que ele ia para lá fazer oferta. Quando ele foi levar essas ofertas em Jerusalém, ele foi preso. Mas o projeto de Paulo era ir a Roma e a Jerusalém. Estão me entendendo, amados? Amém? Ou seja, eles iam, e Paulo estava com o projeto de ir para Roma, mas ele não conseguiu por causa dessa prisão. Armaram uma arapuca para ele, prenderam ele lá em Jerusalém. Pergunta, minha irmã, quer perguntar alguma coisa? Eu botei aqui, versículo 12. Contribuindo para o progresso do Evangelho, Paulo não leva em consideração as lutas, as injúrias, as acusações que sofreu por estar preso. Ele estava levando as ofertas generosas dos gentios para Jerusalém e planejava ir para a Espanha. Ele estava querendo pregar o Evangelho na Europa, né? Paulo não se concentra na autopiedade, mas da alegria de servir a Jesus. Ele coloca em primeiro lugar o entusiasmo de levar a salvação às pessoas. Ele havia planejado de ir a Roma, não acorrentado ao lado de um soldado do pretório de Roma. Então, o que acontece? Nós já falamos isso aqui no capítulo, acho que 23 de Atos. Paulo teve uma visão e Deus fala com ele, você foi preso, mas importa que você vá pregar o Evangelho em Roma. Então, Paulo, ele queria ir para Roma, mas não daquele jeito. Amém, queridos? Ele não queria ir para Roma preso, entendeu? Mas ele está dizendo ali que mesmo com essas circunstâncias, isso me favoreceu, porque eu estou em Roma, preso, mas eu estou pregando o Evangelho. Isso traz para nós, amados, uma mensagem, né? Primeira coisa que nada pode, depois que você levantou a mão para Jesus, eu tive uma irmã que chegou para mim aqui e falou assim, poxa, pastor, quando o senhor comentou a respeito lá da casa da irmã Helena, que nós fizemos aquele culto, eu me senti uma coisa assim, falei, meu Deus, o que eu estou fazendo no Evangelho? A gente tem uma visão diferenciada, porque eu estava lá, a pessoa está até aqui, se quiser falar, ela chegou, poxa, eu estava lá, quando o senhor falou que a gente vai para uma festa com um culto, foi um culto no lar, de vez de a gente procurar as pessoas que não são crentes, se eu sou discípulo de Jesus, eu devo procurar falar de Jesus para essas pessoas. Mas a igreja foi por um caminho que aceita Jesus, junta as pessoas e faz um grupo e vão fazer atividades da igreja e fica uma coisa meio clubística, uma coisa meio, uma sociedade. Aí um trabalha ali, outro trabalha aqui, outro conhece ali, outro conhece aqui, fica aquele ciclo. E o mais importante não é ser discípulo, o mais importante é pertencer à igreja e não fazer a vontade de Deus. Isso nos chama atenção. Chama atenção que nós estamos aqui, amados, porque Jesus te resgatou. Jesus te tirou de um tremedal de não, Jesus está te salvando. Você está no caminho da salvação, você está direcionando. Como eu digo, não estou dizendo para você ficar obrigado a servir a Deus. Não, ninguém é obrigado a nada, mas nós temos que ter uma visão do que significa ser de Jesus. O Paulo aqui está dando um exemplo. A gente prega prosperidade, prega cura, prega milagre. E Paulo, qual era a prosperidade de Paulo? Andar em cavalos, manga larga, marchador, campolina, passear nas festas e fazer... Não, amados, era pregar o Evangelho. Não é só Paulo, não. Qual era o propósito de Lucas? Era estar lá na cadeia com Paulo, escrevendo cartas.
É uma coisa, que ministério é esse? Pô, podia casar, ir passear, ir ver a praia. Roma é um lugar tão lindo, maravilhoso. Podia ir para Disneylândia, podia ir para... Sei lá, eu fico vendo que a igreja está num caminho que não é o caminho certo. Nós temos que nos preocupar com as pessoas que estão indo para o inferno. A gente não tem essa visão. Então, Paulo, quando traz isso aqui, ele traz chama a atenção da gente, que ele mesmo algemado, mesmo ele chateado, lá mesmo ele não estava chateado, ele estava servindo a Deus lá na cadeia. Isso eu acho uma coisa fundamental para a gente poder estar entendendo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam a falar da palavra com mais coragem. Ou seja, aquelas algemas que ele estava, a prisão que ele estava, ele pregando, poxa, ele pode estar lá na prisão, pregando o evangelho, eu estou aqui, será que eu não posso fazer alguma coisa? Então, isso encorajou as pessoas também a trazer o evangelho. Pode passar. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros os fazem de boa vontade. A gente não dá para entender muito quando Paulo fala que alguns proclamam por inveja e outros por rivalidade. Eu creio, que teve um problema dentro da igreja de Filipos que a gente vai ver, sobre a questão de uma irmã e de um outro irmão que estavam dividindo a igreja. Por quê? Porque estavam competindo. É a competição dentro da igreja. Um quer fazer mais do que o outro, um quer mostrar que faz, um quer mostrar que é melhor. Aí começa a haver uma coisa dentro da igreja que é nociva, é coisa do mundo que entra dentro da igreja. Competição. Eu quero fazer mais, eu quero mostrar que eu sou melhor. E, amado, o que você mostra aqui que é melhor, você está mostrando para homens. Você tem que mostrar para Deus, não é para homens. Aqui todos nós somos iguais perante a Deus, ninguém é melhor do que ninguém. Amém, queridos? Amém. 16. Esses o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Ou seja, alguns que têm essa preocupação de fazer para Cristo, não olhando a quem, não querendo se mostrar, não querendo demonstrar que faz mais do que o outro. Essas pessoas, elas estão preocupadas em defender o Evangelho. Porque é difícil, amados. Quantas pessoas nos acusam, estão querendo até mudar o Evangelho. Quantas coisas acontecem nesse mundo de hoje que tentam deturpar aquilo que já está tão ameaçado, já foi tão deturpado, o cristão hoje em dia está tão difamado. Aí você vê pessoas matando, outros fazendo não sei o quê. Quando aparece que o cara é evangélico, a primeira página do jornal não, agora nem mais jornal, vai na televisão mesmo. São doidos para pegar um cristão, um crente, um pastor que esteja fazendo coisa errada. E entre nós, ficamos degladiando isso. Quando nós éramos para estar salvando vidas, libertando os cativos, tendo a oportunidade de salvar vidas. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Meu Deus do céu. É triste. Pior que aumenta, Porque quando ele tem notícias ruins, como ele escreveu por exemplo, ele estava na prisão, Bota para mim em 2 Timóteo, capítulo 2. Eu vou tentar lembrar aqui, você vê se que aparece. 2 Timóteo, capítulo 2. Capítulo 2 não, 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo 9. Em diante. Empenhe-se por vir até aqui
o mais depressa possível. Porque Demas, só um minutinho, 2 Timóteo, o que quer dizer isso? Timóteo é um discípulo de Paulo. Paulo está fazendo essa carta para Timóteo. Ele estava preso, tá? Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível. Continua. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Continua. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Continua. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Continua. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente a Bíblia. Os pergaminhos que ele fala aqui, os textos bíblicos. Alexandre o ferreiro, ou o latoeiro, né? Tem outra versão, me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. 15. Toma cuidado com ele, também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. O que ele está dizendo para Timóteo? Timóteo, tem que tomar cuidado com esse cara. Ele estava lá na prisão e preocupado. Esse homem é perigoso. E é do Evangelho, é dentro da igreja. Pessoas que vêm deturpar, vêm criar situações que não são de Deus para dentro da igreja. Então, toma cuidado com ele, né? Porque é uma pessoa que tenta, de vez como Jesus diz, aquele que não ajunta, espalha, né? Aquele que não está preocupado com os seus próprios interesses, né? Ele vai querer se sobressair. Ele não vai querer, ele não está preocupado com o crescimento do Evangelho, está querendo em ele mesmo sobressair, ele está pensando nele próprio, mas não está interessado no conjunto. E o que nós precisamos mais é somar. Pode voltar para o nosso texto principal lá. Tessalonicenses, capítulo 1, 16. Este o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. 17. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim pode aumentar meu sofrimento. Tem uns que tinham raiva de Paulo e faziam isso para poder fustigar ele. Isso acontece até hoje, amados. Infelizmente, tem gente que faz coisa para fustigar, para poder te provocar, sabendo que provoca você. Continua. Mas o que importa, uma vez que de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. É importante que Cristo seja pregado. Mesmo que uma pessoa, às vezes, está com umas intenções fora daquilo que deve ser feito, né? Da unidade, mas ele está pregando Cristo. Ele sabe que Jesus Cristo é o Senhor. Então, ele importa é que Cristo está sendo pregado. Mas o que importa? Porque estou certo de que, pela súplica de vocês, e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Ele está falando aqui, amados, que quando ele estava nessa prisão, que é essa prisão em Roma, quando ele tinha esperança de ser livre. Ele estava ainda com esperança de ser solto, porque os romanos não tinham nada contra ele, inclusive os soldados que ele pregou lá, que ele estava conversando, ele estava vendo que ele ia acabar sendo livre, porque Roma não tinha essa visão mosaica das leis de Moisés. Então ele ia conseguir sair, porque ele queria ir para Roma, mas não daquele jeito, ele queria pregar o Evangelho em Roma, e queria depois ir para a Espanha, ele queria expandir o Evangelho para o mundo todo, amados. O apóstolo Paulo queria fazer isso. Porque estou certo de que, pela súplica de vocês e pela... Pode passar. 20. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre,
também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Ou seja, a preocupação de Paulo ali falando para os filipenses é trazer para eles e dizer assim: não importa o que eu estou passando, não importa o que vai acontecer comigo, eu quero que vocês continuem pregando o evangelho, porque eu quero engrandecer tanto no meu corpo, na vida que estou vivendo aqui, ou na morte, mas que vocês continuem servindo a Jesus. Não importa o que eu estou passando, o importa é que vocês... Hoje eu estava orando, né, meditando sobre isso, inclusive vou trazer uma mensagem à noite. É muito importante a gente saber que eu já tenho uma certa caminhada, já estou mais de 30 anos no Evangelho. O que eu mais quero é que as pessoas que são jovens, que estão ouvindo a palavra de Deus, porque eles vão ter uma grande caminhada no Evangelho ainda. Eu não vivo mais assim um Evangelho para mim. Para mim, o que mais importa é a frutificação de vocês. A Bíblia está conduzindo vocês para que vocês se fortaleçam, para que vocês cresçam, para que cada vez mais você tenha essa visão de continuidade. Porque o Evangelho não vai acabar em mim, ele vai continuar como não acabou em Paulo. Por isso que é na vida e na morte. Aí ele diz no versículo 21, né? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Lucro por quê? Ele vai dizer depois ali, lucro porque ele vai para junto de Jesus, amados. Ele tem certeza da salvação dele. Você tem certeza da sua salvação? É importante a gente saber que somos salvos. É importante ter certeza, porque quem te dá certeza é aquilo que está morando dentro de você. Como ele falou ali, o Espírito de Jesus. O que é que me faz crer que Jesus ressuscitou? Ah, pastor, é a palavra. Não é a palavra não, a minha não é a palavra não. A mim é o selo que eu tenho dentro de mim, porque o Espírito que está dentro de mim, como eu tenho falado para vocês, por quem vocês foram gerados? Eu fui gerado, a última vez que eu fui gerado foi pelo Espírito Santo. Eu nasci de novo. Eu já não tenho a mesma geração. Eu nasci de novo. Então, a minha geração atual é a geração do Espírito Santo. Então, o que me garante que Jesus ressuscitou é o Espírito de Cristo que está dentro de mim. Ele é a verdadeira testemunha que Jesus ressuscitou, porque ele está aqui dentro de mim. Pastor, como é que você tem essa certeza? Com a caminhada, com a busca, com a oração, com a obediência, com a unidade, com a visão, com vários fatores que fazem contribuir, que eu não quero nunca mais perder aquilo que eu recebi, o selo da salvação. Como diz Efésios capítulo 1, nós somos propriedade de Deus, mas somos selados pelo Espírito Santo de Deus. O dia do resgate, Efésios capítulo 1, bota para mim aí, se não me engano, deixa eu ver se eu vejo. Às vezes tem gente que já está ouvindo isso aqui, como o Alexandre, que já conhece bastante. Poxa, de novo, não é a mesma coisa. Mas é desse de novo que me convenceu cada vez mais de estar certo da salvação. Versículo 13 em diante. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, olha só, ouviu a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a... Amém? O evangelho dá, aí ele fala, a palavra da verdade, evangelho, o que é evangelho aqui no grego? Boas novas da salvação, uma notícia de salvação. Tendo nele também crido, em Jesus.
receber o quê? Do quê? Da promessa. Passa o outro, o restante, 14. O Espírito é o quê? Quem não sabe o que é penhor? O que é penhor, Roberto? Roberto sabe o que é penhor. Você tem uma penhora lá na Caixa Econômica. Quer falar? Não. Eu quero usar vocês, Hã? É um bem, né? É um bem que você tem que você penhorou. Ninguém pode tirar isso de você. Ninguém. Só você mesmo. Ele fala, ninguém? Não, você pode. Ou então, se você passar para outro. Como assim, pastor? Pode fazer uma procuração. Mas isso tem na Bíblia? Tem no Antigo Testamento, lembrei aqui agora. Quem sabe quem teve no Antigo Testamento? Quem penhorou, senhor? Quem passou, fez uma procuração? Não, quem fez a procuração foi Esaú. Estou morrendo de fome. Um pratinho de lentilha foi a procuração. Isso é para entender, assim, uma coisa física, para a gente poder entender. Está dando para entender? Quem conhece a história de Esaú e Jacó, né? Esaú tinha a promessa, ele nasceu primeiro, ele era o primogênito. Mas Jacó saiu segurando no pezinho dele, me dá essa promessa para mim. E um dia teve uma oportunidade, estou morrendo de fome, você não quer me dar esse prato de lentilha aí? Só se você me dá esse prato de lentilha, eu te dou, se você me der o direito da primogenitura. Fala, minha irmã. Passa o microfone para ela lá, é bom ela ouvir, todo mundo ouvir. Eu tenho uma dúvida aí que antes... É isso mesmo, tá ouvindo, estou ouvindo. Que antes Deus já tinha falado que o menor governaria o maior. Então, depois, Esaú vende a primogenitura dele. Então, de qualquer forma, isso iria acontecer? Depois da palavra de Deus, que o menor seria... Quem falou isso que foi o menor? Está na Bíblia, não está? Então, se concretizou. Eu creio muito... De uma forma iria acontecer. Ia acontecer. Mas por que isso? E isso que às vezes na Bíblia não tem certa explicação. Às vezes eu vi um comentário até de pastores. Falei, para mim tem explicação. Porque Deus conhece a pessoa, o coração da pessoa. Ele sabia. Ele sabia que com Esaú, essa promessa não ia ter continuidade. Duas coisas. É isso aí, amém. E o mal. Você escolhe o bem ou o mal, fazer o bem ou o mal. E Esaú não tinha. Eu vou trocar muita bênção pelo prato de lentilha. Muitas das vezes nós trocamos a nossa bênção por algo supérfluo. Então deixa eu troco o meu bem, que é o penhor, da salvação por besteira. Por um prazer momentâneo, por algo momentâneo eu posso trocar. Foi o que Esaú fez. Por causa de um pratinho de lentilha, por causa de uma fome, ele abriu mão da promessa. Bom você trazer isso, que eu vou voltar ao nosso tema ali, que nós, metodistas, acreditamos assim, no livre-arbítrio. Né? Porque uma vez salvo, não é salvo para sempre. Depende do livre-arbítrio. Se você negar, como eu falei, a procuração, você foi selado, mas se você quiser fazer uma procuração para um prato de lentilha, ou para alguma coisa supérflua, ou para outra coisa, você pode vegetar de... Ah, entendi, tá certo. Está querendo dizer que o prato de lentilha, eu ia falar isso também. O prato de lentilha não é um prato de lentilha, significa muita coisa. Significa até o fruto lá do paraíso, que não podia comer. Era um livre-arbítrio. Deu para entender, minha irmã? Deu? Mas eu continuo dizendo, de qualquer forma, seria pelo um prato de lentilha, ou um novilho, qualquer coisa. Ele iria trocar, porque isso já era uma promessa. Porque Deus já sabia que ele não iria
não teria chance, ele não teria como governar. Deixa eu só colocar essa parte que ia acontecer. Porque Deus ali, ele conhecia o coração de Esaú. Isso para mim é uma coisa assim. Deus já conhecia, sabia que essa promessa não ia perseverar, não ia prosseguir. Então ele já sabia que alguma coisa, ele já sabia, como já sabe do meu dia de amanhã, o teu dia de amanhã, o que nós vamos fazer, o que nós vamos comer. Ele sabe de todas as coisas, ele sabe o coração de todo mundo, ele já sabe. Nós estamos no Cronos, ele está no Kairos, ele já passou, isso aqui já passou para ele, já sabe de tudo. Então, ele já sabia que o próprio Esaú, mais na frente, ia vender o direito de primogenitura, porque ele não tinha capacidade, ele não tinha. Deus veia isso, eu não vejo. Eu não posso olhar para a pessoa e ver isso. É muito perigoso uma pessoa que faz uma profecia. Eu tenho muito, porque os profetas vieram no passado, e quando hoje fala uma coisa, eu fico preocupado que a pessoa vai e se pega aquilo ali como se fosse de Deus, às vezes não é, entendeu? Então, aquilo ali foi, Deus sabia, por isso que o menor ia ser maior, ele Deus já sabia disso. Agora, fala, minha irmã. Era uma promessa, a mãe sabia, e mesmo assim ela fez ele trapacear. Não precisaria daquilo. Aí você me complica. Fala, Alexandre, quer falar alguma coisa? Eu já discordo de alguma coisa, eu quero falar uma coisa. Mesmo Deus sendo onisciente, onisciente, ele sabe o que é onipresente, está presente em todo momento. Mas quando a onisciência de Deus, Deus não erra nas suas promessas. Quando ele fez uma promessa para Abraão, ela ia perpetuar. Mesmo que Esaú não fosse tão bom nisso. Mas eu entro no caso de no meu livre-arbítrio, porque eu não posso, de escolha, de querer receber a promessa, porque Deus ele não erra. Deus ele é perfeito. Então, Deus fez a promessa para Abraão, Abraão veio para Isaac, e era para ser para Esaú. Mas eu troco, Deus lança a promessa para mim. Mas eu quero para mim também querer receber essa promessa ou não. Com certeza. Então, eu troquei eu não. Trocou a promessa de prato de lentilha. Ele que quis trocar. Não, Alexandre, eu falei. Eu falei da mãe, Alexandre. A mãe que induziu Isaac a pecar. Ela está falando do pecado da mãe. A mãe foi lá e induziu. Não, ela está querendo dizer, eu vou parar aqui para a gente não estender muito, para não fugir do tema. Ela está querendo dizer que a mãe induziu, fez uma mentira, ela não precisava fazer. Que a promessa ia ser cumprida. Não estou falando de Deus, Alexandre. Também, né, Alexandre? Também. Ó, escuta. Pequena conclusão. Gente, presta atenção. Deus, ele é justo.
É, E mas ele aí- pagou o preço, né? Olha só, tá bom. Ele a pagou o coisa preço, já teve estava que ir embora. liquidada, mas é o que ela quer dizer que a Rebeca, ela tem outros casos. Alexandre, Olha eu não só, tô eu vou falando trazer. de eu vou, Deus, Alexandre. pessoal, só um minutinho. Eu vou voltar aqui. Volta. Recua. A palavra de Deus, Roberto, eu tenho que falar para o Roberto. Roberto, a palavra de Deus é muita coisa que traz essas coisas. Por isso que nós temos várias denominações, cada coisinha, uma coisinha daqui, uma coisinha dali, que é assim mesmo. Mas a essência, o importante aqui que eu estou falando, é sobre você manter a sua salvação. É você ter o selo. Só, pessoal, vamos mudar, virar a chave. Então, o importante aqui que eu estou ministrando é o selo da salvação. Você tem que guardar esse selo. Essa é a coisa mais importante que você tem. E uma das formas mais importantes que eu vejo na Bíblia toda. Acabou? O mais importante é a gente fazer o quê? É a gente ficar numa posição de saber como eu me mantenho nesta posição, como eu protejo o meu selo, como eu guardo o meu selo, amados. Primeiro, você tem que estar em comunhão com a igreja. Não importa a igreja. Tem que estar em comunhão com uma igreja. Tem que estar em comunhão com o seu pastor, o seu líder. Eu não fui chamado para pastor à toa. Se quem for conhecer minha caminhada, mas não é pela minha caminhada, é pelo testificação. Eu estou aqui para isso, para você não se perder. Para você estar firme. Uma das coisas que eu despertei agora, talvez até não muito tempo, é que vocês têm que estar com o evangelho na mão e no coração. Vocês têm que estar na igreja do Senhor. Não pode se confundir com esses pratos de lentilha que o Senhor falou, porque tem muitas coisas, até mesmo dentro da igreja. Eu estou com uma situação que eu estou ouvindo, que a pessoa fala, poxa, agora abriu uma igreja que aceita pessoas de todos os sexos misturados. Tá? Tem que tomar cuidado com isso. O que acontece? Aí a pessoa chega, ai, graças a Deus meu filho está lá. Está entendendo? Aonde que está, meu irmão, escrito na palavra de Deus isso? Eu estou pegando a doutrina da Bíblia, do Evangelho. Então nós temos que tomar cuidado, que as pessoas falam da prosperidade, as pessoas falam da cura, as pessoas falam tudo. Interesse pessoal. Meu Deus, então eu tenho que bater nessa tecla, para que vocês, melhor coisa que tem, mano, eu gosto, o discipulado é fundamental. A igreja, o bispo está me pedindo, eu tenho que discipular vocês. Todos, não é só quem tá trabalhando na igreja também tem que ser discipulado. Está até o Alexandre aqui. Pessoas que já têm até curso de teologia. Mas tem que ser discipulado. Porque o discipulado é feito para que Jesus preparasse aqueles discípulos para não se perderem. Ah, pastor, mas o Judas se perdeu. Com certeza. Mas se vai ter gente perdido, vai ter sempre. Entendeu? Nem todos serão salvos. Mas isso nós temos que estar, eu tenho que estar. Agora, a melhor forma de você fazer isso, enquanto você está assistindo, que nem eu estou passando aqui, vocês estão aprendendo. Então, mas o melhor aprendizado é quando vocês estão passando. Como assim, pastor? Não, tudo é assim. Alguém me ensina alguma coisa para fazer, sei lá o quê. Agora, por exemplo, eu fui ligar isso aqui, há um tempão que eu não ligo isso, há um tempão que eu não mexo no computador ali, eu já estou um tempão sem mexer nisso aqui. Eu fui ali mexer, eu consegui mexer. Da próxima vez eu já sei melhor. Porque eu mexi, eu botei a mão. Como é que vocês vão pegar essa salvação melhor ainda? Quando vocês passarem a salvação para outra pessoa. Quando a pessoa chegar para você e ainda discutir com você, e rapaz, e crente, não sei o que lá. Ah, pastor, não dá para pregar não, ninguém quer aceitar Jesus, a pessoa está falando que eu tenho demônio, está falando que isso, está querendo orar comigo, ou está querendo fazer outra coisa comigo. Meu irmão, é combate, o bom combate. Paulo falou isso quando estava na prisão. Está falando aqui, ó, nesse capítulo 4 aí pode botar capítulo 4 para mim?
capítulo 4 de 2 Timóteo, um pouco antes do 15, eu acho ali. Combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Está aqui, ó. 2 Timóteo 4. Quando você vier, traga... Não, antes um pouquinho, vamos ver se antes. Somente Lucas... Antes. Passei, pode passar antes. Que pregue a palavra e insta, quer seja oportuno, quer não. Olha só, é bom até isso aqui, né? Quer que pregue a palavra, insista. Quer seja oportuno ou não. É o 7. Mas foi bom isso? Não, volta, tá bom aquilo ali. Volta que eu quero chegar até aqui. Volta lá no 2, que já botou. Quer seja oportuno ou não quer, não importa. A pessoa não quer o evangelho. Ninguém quer, rapaz. Ninguém quer vir para dentro da igreja. Se perguntasse para você há uns 5 anos, 10 anos, não, eu estou vivendo bem, que negócio de crente, nada, que pregue até para mim, quer, não corre, você sabe que é bom, faz bem a pessoa, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Eu botei um negócio na igreja agora, e todo mundo tem que ser discipulado, ninguém respondeu, ninguém falou nada. Todo mundo tem que ser discipulado, não sei o quê. Seguir norma. Doutrina é norma. Doutrina é a mesma coisa que normas. Temos que aprender, no Brasil, então, misericórdia. Pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina. O que está chegando agora? Ninguém está mais suportando a sã doutrina. Eu vejo no trânsito. O trânsito aqui em Niterói é só misericórdia. Eu estou andando de carro ali, de repente vem uma moto, passa por cima da calçada e corta por mim, eu vi outro por aqui. Eu falei, epa, ontem pegaram no meu retrovisor e passaram pelo meio. Não tem. A coisa da doutrina está se tornando maçante. A pessoa não quer mais servir normas. Seguir norma é caretice. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças. A melhor coisa que tem. Essa igreja aqui, esse pastor aí está muito doutrinado. Isso aí é tradicional. Eu vou para outra. Eu quero farra, eu quero bagunça. É gostoso farra, meu irmão. Eu já fiz farra beça. Eu era líder de bloco das piranhas. Saía lá de mulher e tudo. Saía, cantava, puxava samba de escola de samba em Cordeiro, Itaguaçu, várias coisas. Pô, não era bom? É bom demais. Bebia todas. Ninguém quer, pessoa quer sentar para aprender aqui, ó, isso aqui. Infelizmente, domingo à noite já vem mais gente. Mas o bom é aqui. Discutir, debater. Quando debate, você aprende também, que você não esquece. Se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, coceirinha nos ouvidos. Passa. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O que é fábula, mano? História. Utópicas, sonhos, almas gêmeas, coisas maravilhosas, coisas fabulosas. Entendeu? Se entregam a isso. Querem ver show dentro da igreja. Querem ver libertação aqui. Vamos expulsar o demônio, deixa ela. Sai em nome de Jesus. Expulsei o demônio. Profetizei. Que isso, meu Deus? Fábulas. Isso traz só coisa ruim. Mas você seja sóbrio. Em todas as coisas. Não é só na bebida, não. Em todas as coisas. Suporte as aflições. Eu gosto dessa palavra. Suporte. Não é aturar, não. É ser suporte. Igual a cadeira está segurando vocês. Suporte. E não está reclamando. Suporte as aflições. Faça o trabalho de um evangelista. O que é um evangelista? Ele não está falando para você ser um evangelista, não. Faça o trabalho de um evangelista. Pega o evangelho e passa para outra pessoa. Isso é evangelista. Seja um evangelista. Não, eu preciso do cargo, pastor. Quero o cargo, quero uma plaquinha. Cumpra plenamente o seu ministério.
Amém, queridos? Passa, vai passar. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. Ele estava na cadeia já aqui, tá? E o tempo da minha partida chegou. Aqui, ele já está na segunda prisão. Naquela que ele foi condenado, foi culpado por ter incendiado Roma. Eu já falei isso para vocês. Ele foi culpado. Quem não assistiu o filme de Apóstolo Paulo, é bom esse filme, muito bom. O Apóstolo Paulo está no YouTube, está no Netflix, está em tudo quanto é lugar que você pode assistir. É muito bom. Inclusive, quando eu estava assistindo esse filme, ali no Multicenter, ali, eu comecei a dar glória a Deus no cinema, o pessoal... Eu não aguentei, eu comecei a dar glória a Deus, porque para mim isso é maravilhoso. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. 7, agora que vem aquele texto que eu comentei. Combati o bom combate. Completei a minha carreira, Paulo dizendo. E por final, eu guardei a minha fé. Será que ele não precisava dizer isso? Não, mas ele disse. Porque é importante você guardar a fé. E saber que você guardou a sua fé. Você não vendeu, não trocou o prato de lentilha aqui, que nós discutimos bastante. Rapaz, aquele prato, se eu fosse pregar de novo, vou pregar um dia aí. Aquele prato devia estar muito gostoso, meu irmão. Devia estar aquela fumacinha. Eu vejo, quando eu vou pregar, eu vejo aquela fumacinha do prato de lentilha e Esaú com uma fome e Jacó com aquele pratão de lentilha, aquela fumacinha saindo, aquele cheiro entrando. Aquele desenho animado que vem aqui, aquela fumacinha, o cara vai atrás assim, estava naquele prato de lentilha. Ele chegou lá e foi junto, eu quero esse prato de lentilha, trocou e vendeu. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém, queridos? Pode voltar ao nosso texto principal. Amém? Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida ou pela morte. 21. O viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. Por que é lucro? Ele vai dizer aqui embaixo, 22. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Isso é propósito de Deus. Deus talvez queira que eu viva mais um pouquinho, porque eu posso fazer algum trabalho frutífero, tem alguma coisa mais aí que para fazer. Assim eu não sei o que devo escolher. Aí ele botou o livre-arbítrio dele na mão de Deus, porque é Deus que vai decidir quando a gente morre. Ninguém decide você vai morrer amanhã. Eu já tive uma experiência dessa, um profeta falou para a pessoa, e ele entendeu, eu acho que ele entendeu, não é possível, ele entendeu que ia morrer na terça-feira. Rapaz, Deus me chamou, eu fui na casa dessa pessoa, sem saber de nada, cheguei lá na casa da pessoa, quero falar com tal pessoa, tenho testemunha disso. Quando eu cheguei, ele estava se matando, uma faca na mão, se matando. Eu repreendendo, segurei ele, lutei com ele, orei com ele e falei, expliquei para ele, você entendeu errado essa profecia, não é possível, você tem que tomar cuidado. Não, porque eu adulterei e ele falou para mim que eu ia morrer por causa do pecado. Mas ele não falou isso para morrer terça-feira. Mas não, ele falou terça-feira, falou no próximo dia, tal, assim. Eu falei, não é possível que o profeta falou isso. Eu não sei se falou ou se não falou. Antes de falar, não falou, pelo menos ele morreu, está vivo até hoje. Entendeu? Está trabalhando, inclusive. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Amém, queridos? Isso é fundamental. Estar com Cristo é muito melhor, porque ele tem certeza da sua salvação, ele sabe que vai viver no paraíso, ele já esteve no paraíso, inclusive. Pode passar. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Por quê? Por causa de vocês. Quando for necessário, eu tiver alguém para Deus salvar,
ele vai me manter. O propósito de Deus é esse, mano. Que o melhor para mim é estar com Jesus. Continua. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Continua. 26. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus, por minha causa, pela minha presença, de novo no meio de vocês. Ele estava pensando, como nós lemos no capítulo 15, ele estava pensando que ia ser solto. Que ele estava na primeira prisão, ele estava vendo que os romanos não iam condenar ele. Entendeu? Ele já estava sentindo isso. Porque não tinha como condenar. Ele sabia que não ia condenar. Mas o propósito de Deus foi chamando, vem para cá, volta. 27, volta não, 27. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouço a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Tremendo essa. Ele falava com muita, para a igreja de Filipos, assim, de uma forma muito clara, de que ele queria ver a firmeza desse grupo do Evangelho lá da igreja de Filipos. E eu acho que é o final. E que, o capítulo 1, né? E que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. E isso da parte de Deus. O que ele quer dizer é o seguinte, que com certeza todos nós teremos provas, amado, inclusive os filipenses. E nós, dessas provas que nós temos, que nunca venha impedir de você largar a fé. Amém? 29, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele, vírgula. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Ou seja, vocês viram que eu sofri afrontas, você viu que eu fui preso lá no negócio, mas que Deus mandou um terremoto que soltou as cadeias e o carcereiro foi solto. Então vocês vão ter as mesmas lojas, vocês vão sofrer. Quem diz que não sofre por Cristo, misericórdia? Igreja que fale, pare de sofrer, é mentira. É mentira. No mundo você vai ter aflições. Jesus falou isso, está falado. Não tem outra palavra. É que nem Mário Viana, que ninguém lembra de Mário Viana. Falou, está falado. Jesus falou, está falado. Não tem como. Né? É uma coisa que é certa. A gente vai passar por lutas, por dificuldades, ou é na família, ou é no trabalho, ou é na financeira, é alguma coisa, mas você sabe de uma coisa, que Jesus vai estar sempre com você dentro dessa batalha. Ele não vai estar com você de longe, ele está de perto, ele está junto com você, ele luta com você, ele vai estar dentro da fornalha de fogo, ele vai estar dentro da cova dos leões, ele está no problema com você. Pois você tem o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo e que continuam a ter. Ele também está preso. Continua. Acabou, né? Só isso. Vamos parar aqui, 10h30. Uma coisa, amados, que eu lembrei aqui, né, dessa situação, né? Ouvindo que continua a ter. Uma coisa que aconteceu também, não sei se a gente vai ver no outro texto, no capítulo 2, que Paulo... Tinha gente que falava que Paulo, ele estava preso, sofrendo pelos pecados da vida dele, pelos problemas dele, porque ele era uma pessoa errada. Você já ouviu falar isso? Esse cara está pagando pelo que ele fez. Está vendo? Está lá, ó, preso, sofrendo, porque ele mereceu isso. Aqui faz, aqui se paga. Isso aí não é de Deus não, tá, amados? Isso aí é coisa, até do... Eu já me falaram até que era do espiritismo isso. Aqui se faz, aqui Deus é o seguinte, sabe por quê? Porque aí você vai ver uma pessoa passando dificuldade, tá vendo? A mão de Deus pesou. A mão de Deus não pesa sobre ninguém. A sua mão é que pesa sobre você. Quando você sai debaixo da mão de Deus, aí sim que você fica debaixo da mão do inimigo. O inimigo fica doidinho para você sair. Então, é isso que ele faz. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Acho que semana... É capítulo 2, não é, o Daniel?
Próximo. O capítulo 2 é muito bom. Querido Deus, eu te agradeço, Senhor, por mais essa aula. Eu não pensei que fosse ser assim, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Só um minutinho, amado, continue aí, tá? É que eu escrevi alguma coisa aqui importante, que talvez seja... Eu botei aqui, porque não se contém... Progresso no grego corresponde às estradas construídas para a passagem das autoridades. Tá. Eu havia planejado ir a Roma, não acorrentado, ao lado de um soldado do pretório. Não, é que eu parei. Todos estão sabendo, eu não escondo de ninguém. Tenho pregado a Cristo, eu me sinto preso a Cristo, não por cadeias, mas por prazer de servi-lo. Ou seja, ele estava preso na prisão, mas ele não estava preso para o Evangelho. Amém? Nunca você vai ser preso para o Evangelho. Paulo viu na sua prisão em Roma como uma abertura de novas frentes para a evangelização. Toda a guarda e os que trabalhavam no palácio de Roma foram alcançados por Jesus. Fazemos cultos, encontros, festas, e eu pergunto se nós nos preocupamos com aqueles que não conhecem a Cristo, daqueles que estão vivendo debaixo de maldição, ou procuramos o nosso clubinho de amigos da igreja. Nós temos que mudar, amados. Nós temos que mudar. Como eu falei, nós temos que mudar, nós temos que nos preocupar com as pessoas que não estão salvas. Você recebeu a salvação, você tem que passar essa salvação para outro. Essa é uma forma de você manter-se salvo. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. E a melhor coisa que tem é levar a salvação, você aprender, fazer com outra pessoa. Pastor, eu quero trabalhar aqui dentro do templo, pode trabalhar, mas trabalhar lá fora é mais importante. Senhor, obrigado, Jesus, mais uma vez. Vamos te adorar, te louvar, trazendo os dízimos e as ofertas à casa do Senhor. Amém? A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Igreja, bom dia, Espírito Santo de Deus que está aqui no meio de nós. Estamos aqui, Pai, para dizimar e ofertar na sua igreja, Senhor. Que todos aqueles que dizimaram, que ofertaram, que o Senhor proteja o livre do devorador, do migrador, do destruidor, Senhor. Toca no coração daqueles que não dizimaram, que não ofertaram, que não sabem por que dizimar e ofertar. Dê entendimento a essas pessoas, Pai, para que possam ver que não é para a igreja, Senhor, é para o Senhor fazer a obra aqui na nossa igreja, Senhor. Que o Deus
é o Deus que tem, é o Deus do ouro e da prata, Pai. Ele não precisa, Senhor, mas que nós aqui como servos do Senhor, sabemos que nós temos que dizimar e ofertar, como está escrito na palavra, Pai. Agradeço a todos que ofertaram e que dizimaram. Toque no coração do que não tem entendimento, Pai, que possa conhecer Tua palavra, Senhor. Eu já agradecendo por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um aqui e o que o Senhor vai fazer. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Vamos estar estendendo as mãos e pensamentos aqui em oração por esses pedidos e por aqueles pedidos que está no coração de cada irmão. Pai, nós te damos graça por essa manhã e a oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui clamando, Senhor, por essas vidas aqui representadas, Senhor, no Teu altar, Pai. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor venha sobre essas vidas, que o Senhor possa estar atendendo, Senhor, segundo o Teu querer e a Tua vontade, as necessidades, Senhor, desses irmãos que estão aqui, Senhor. Pai, que se é cura, que o Senhor é o Deus da cura. O Senhor é o Deus, Senhor, que abre portas. Tu és o Deus que fecha portas, ó Deus. Tu és o Deus que traz restauração a casamentos. Tu és o Deus que traz vida, Senhor, aquele que está morto no pecado, Senhor. Que nessa manhã, Pai, seja uma manhã de renovo, Senhor, sobre essas vidas aqui representadas. Senhor, que o Senhor traga esperança, Senhor, na vida dessas pessoas. E os familiares que estão clamando, Senhor, por essas vidas, que não, Senhor, desanime, que não esmoreça, Senhor, que tenha fé, Senhor, firmada em Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo é o que nós choramos e te pedimos. Amém. Aleluia, Jesus. Senta um minutinho, mas eu quero dar alguns avisos. Quero que vocês, nas suas casas mesmo, continuem orando pelos nossos eventos. Sexta-feira nós temos uma vigília aqui, né? É sexta-feira agora, não é isso? Sexta-feira agora. Teremos o convidado, tá? O pastor Jorge Almano, da igreja do Fonseca. Ele esteve aqui até no dia do louvorzão, trouxe uma palavra, inclusive. Ele é uma bênção de Deus, né? Um jovem, muito bom. Então, vamos convidar pessoas, vamos fazer o possível para estar aqui, 9 horas da noite até meia-noite. Nós não temos muita... um evento, só um dia que vai ficar até meia-noite, dá para você ficar, a gente pede carona, vai ser uma benção, mas não deixa de comparecer, de chamar outro irmão, de convidar outro irmão para estar presente aqui, amém? Então, sexta-feira nós temos a nossa vigília. Quero colocar também sobre a questão da nossa renovação de aliança. Eu estou com um impasse aqui, eu não sei quem, tem alguns casais que não são casados ainda, mas estão vivendo maritalmente, né? E eu estou comboiando eles, acompanhando eles para que possa casar, mas depende de documentação, por causa de divórcio, de situações, mas estão procurando o casamento. E eu fiquei, poxa, eu vou fazer esse renovação de alianças e eles não são casados. E uma coisa que vai me trazer problema que se eu fizer com eles essa renovação. Mas eu estou orando. Eu não vou renovar a aliança deles, eu vou convidar eles, não para renovar a aliança, para abençoar que eles casem mais rápido. Eu vou abençoar eles, eu não quero deixar eles de fora. Eles estão interessados em casar. E tem um que é até visitante, que é o Marcinho e a esposa. Chegaram para mim e falaram assim, pastor, me pediram nova certidão de nascimento. Eu não sei como é que eu vou fazer. Oi? Marcinho é aquele que soltou pipa, eu soltei pipa com ele, né?
Então, se alguém até conhecer alguém que ajude nessa parte de documentação, eu quero ajuda. Se conhece alguém que faz esse casamento, ele quer casar o mais rápido possível, né? E vai casar aqui na igreja, né? Vai fazer uma festona aqui, ele não tem dinheiro não, mas todo mundo vai ajudar e vai fazer. Então eu quero que, abrindo o meu coração, se quiser falar alguma coisa comigo, pode vir no particular. Pastor, cuidado, você vai abrir uma coisa. Eu estou ciente do que eu estou fazendo. Eu estou comprando essa briga aí para fazer com que esses casais não